Capítulo 91. Macaco King Kong Fury. Dentro da cordilheira ondulada, árvores enormes com trepadeiras grossas cobrindo-as alcançavam o céu, e o rugido ocasional de animais selvagens sacudia a terra. Um King Kong Fury Ape de 10 metros de altura emitiu um rugido raivoso que sacudiu a floresta, fazendo com que as folhas caíssem no chão. Enfrentando o King Kong Fury Ape estava um humano que nem era comparável a ele em tamanho. Essa pessoa era Long Shen, que atualmente emitia intensas flutuações que o faziam parecer um imperador celestial. Este local em particular era originalmente uma floresta, no entanto, agora todas as enormes árvores dentro de centenas de metros haviam desabado. A vegetação e as rochas foram lançadas para longe, abrindo uma terra vazia. Long Shen recebeu um mapa do chefe da aldeia que marcava as áreas perigosas. Este local em particular era a localização de uma besta mágica de segundo nível. Isso seria o King Kong Fury Ape na frente dele. Naquela época, os ancestrais dos aldeões haviam acidentalmente invadido seu território, resultando em baixas desastrosas. Os aldeões odiavam e temiam esse King Kong Fury Ape. Quando ouviram que Long Shen estava planejando caçar uma besta mágica de segundo nível, foi a primeira coisa em que pensaram. No entanto, Long Shen se recusou a ter outros vindo com ele. Mesmo se Alva não foi uma exceção. Ele havia seguido o mapa sozinho, encontrando facilmente este lugar. Como esperado, a consciência do King Kong Fury Ape de seu território era extremamente grande. Assim que Long Shen entrou nesta região da floresta, ele foi encontrado e atacado. Rugido. O King Kong Fury Ape bateu fortemente no próprio peito com seus punhos enormes. No instante seguinte, ele atacou Long Shen. O King Kong Fury Ape era uma besta mágica especializada em poder. Mas comparado ao Burst Bear, era muito mais assustador desde que alcançou o segundo nível. Seu enorme corpo era praticamente uma pequena montanha. Sua velocidade também foi chocante e chegou na frente de Long Shen em um piscar de olhos. Long Shen formou um punho e, no instante em que o fez, ele realmente desapareceu, deixando para trás um vendaval selvagem. Ele já estava lutando com o King Kong Fury Ape por uma hora inteira. Realmente era digno de ser uma besta mágica de segundo nível, seu poder era extremamente grande. De acordo com as estimativas de Long Shen, o Burst Bear que ele havia matado antes provavelmente não seria capaz de receber um único golpe deste King Kong Fury Ape. Apenas um golpe aleatório dele tinha dezenas de toneladas de força por trás dele. Se Long Shen não tivesse avançado para a condensação de sangue, então apenas contando com seu corpo físico, ele também não seria capaz de vencê-lo. Tendo lutado em pé de igualdade por tanto tempo, agora Long Shen planejava não perder mais tempo. Quebrando o punho do vento. Vendavais selvagens se desenrolaram e uma leve camada de luz apareceu no punho de Long Shen. Seu punho esmagou fortemente o braço do King Kong Fury Ape. Com um estrondo abafado, o King Kong Fury Ape semelhante a uma montanha foi realmente lançado voando a dezenas de metros de distância, batendo e quebrando 10 enormes árvores atrás dele. Como esperado, seu corpo físico melhorou muito depois de avançar para a condensação de sangue. Até mesmo seu controle das habilidades de batalha havia melhorado. O poder do Breaking Wind Fist era muito maior do que quando ele estava no reino da condensação de Chi.
Adicionando sua força física, foi capaz de forçar uma besta mágica de segundo nível. O próprio Long Shen não esperava ficar muito mais forte depois de entrar no reino da condensação de sangue. O King Kong Fury Ape estava em suas últimas pernas. Ele emitiu um rugido alto e com raiva olhou para ele. Foi o Senhor Supremo desta região por centenas de anos. Esta foi a primeira vez que foi provocado por um pequeno humano e foi completamente incapaz de aceitar isso. Estrondo. Ele esmagou a terra e, de repente, seu pelo preto ficou completamente arrepiado. Uma aura assustadora veio dela. Long Shen ficou surpreso, sentindo imediatamente a mudança. Ele não esperava que esta besta mágica realmente tivesse poder escondido na reserva. Ele ergueu suas presas para Long Shen e pisou no chão, atacando imediatamente como um meteorito. Long Shen de repente sentiu uma pressão intensa. Ele não ousou ser descuidado. Seu poder explodiu e ele mais uma vez usou o Breaking Wind Fist. Mas desta vez, Long Shen sentiu seu corpo tremer e foi lançado voando quando seu punho se chocou contra o King Kong Fury Ape. Ele só conseguiu se estabilizar depois de ser lançado a 60 metros de distância. Na verdade, foi capaz de atacar no mesmo nível que um especialista em transformação de tendão. Como esperado, o corpo de uma besta mágica é realmente assustador. Long Shen balançou seu braço ligeiramente dormente. Aquele ataque tinha sido extraordinário agora. Se ele não tivesse avançado para a condensação de sangue, haveria até uma chance de seu braço quebrar. Embora aquele ataque não estivesse no mesmo nível dos ataques do Marquês Yi, era apenas um nível mais fraco. Realmente era verdade que os humanos do mesmo nível das bestas mágicas não eram capazes de lutar contra eles. Obviamente, este King Kong Fury Ape tinha seus próprios trunfos ou cartos. Só que este era seu estado mais forte. Ele rugiu com raiva mais uma vez e atacou Long Shen. Mas antes mesmo de Long Shen fazer um movimento, um raio de luz de repente passou e o atingiu de frente. Aquele raio de luz foi extremamente rápido e atingiu o King Kong Fury Ape antes que ele pudesse reagir. Mas aquela luz nem conseguiu cortar sua pele antes de ser quebrada. Long Shen ficou um pouco surpreso. Em algum momento desconhecido, Little Snow, que estava escondido à distância, apareceu e sua boca estava aberta. Uma lâmina de vento. Long Shen tinha ouvido falar antes que as bestas mágicas de terceiro nível e superiores tinham suas próprias habilidades de batalha herdadas. Então era realmente verdade. Mas a lâmina de vento que Little Snow cuspiu era lamentavelmente fraca. Claro, quantos anos tinha Little Snow? Little Snow ainda não havia chegado ao primeiro nível, mas ainda era capaz de lançar ataques de longa distância, o que era chocante. Vendo que seu ataque não surtiu efeito, Little Snow se preparou para atacar novamente. Mas de repente ele se sentiu sendo enviado voando. Não crie problemas. Long Shen jogou Little Snow mais longe. Aquele sujeitinho deve ter pensado que estava em perigo e queria ajudar. Mas o pequeno poder de ataque de Little Snow não conseguiu nem fazer cócegas no King Kong Fury Ape. Ele estava com medo de que Little Snow se machucasse, então ele o jogou diretamente em algum lugar mais seguro. Olhando para o King Kong Fury Ape atacando-o, Long Shen gritou friamente, Anel Divino. De repente,
um anel de luz apareceu atrás de Long Shen. Cresceu até um diâmetro de 300 metros. Os ciclones originais não podiam mais ser vistos. Os 13 ciclones se fundiram em um e, olhando de longe, parecia um arco-íris. Depois que o anel divino apareceu, o céu e a terra tremeram levemente. O Ti espiritual dentro de uma área de centenas de quilômetros fluía em direção a Long Shen, fazendo com que ele se sentisse imediatamente revigorado, todo o seu corpo cheio de força. Long Shen percebeu que depois que seus 13 ciclones se fundirão, o efeito era exatamente como quando ele costumava injetar um pouco do Ti espiritual de sua estrela Feng Fu em seus ciclones. No entanto, agora era constante. Sua eficiência atingiu um nível assustador. Neste ponto, o King Kong Fury Ape já havia chegado na frente de Long Shen. Sem nem mesmo pensar nisso, Long Shen deu um soco. Bang! Uma explosão sacudiu o céu enquanto ondas aterrorizantes de Ti irradiavam. Os longos cabelos de Long Shen dançavam e suas roupas esvoaçavam. O anel divino atrás dele contrastava e o complementava, fazendo-o parecer um imperador celestial olhando com desdém para os 9 céus. O ataque aterrorizante do King Kong Fury Ape foi realmente bloqueado por Long Shen completamente. Neste momento, Long Shen sentiu uma força sem precedentes dentro dele. Parecia que ele ainda havia subestimado esse anel divino. O anel divino formado pela sobreposição de 13 ciclones fez com que sua força explodisse em uma quantidade enorme. Foi tão grande que até ele sentiu alguma descrença. Ele não tinha muita compreensão da Nine Star Hegemon Body Art. Era realmente uma técnica infinitamente profunda e exigiria exploração contínua. Essa combinação dos 13 ciclones foi ainda mais eficaz do que quando ele usou o Ti espiritual de sua estrela Feng Fu para fortalecer seus ciclones. Long Shen soltou um rugido de tremer a terra. Aquele enorme King Kong Fury Ape foi chocantemente jogado diretamente no ar por ele. Sua espada então se curvou no ar, liberando uma luz de espada que cortou seu corpo, fazendo com que o sangue enchesse o ar. Os 2 pedaços de seu cadáver caíram no chão. É realmente digno de ser uma habilidade de batalha da classe Terra. Que força assassina aterrorizante! Mesmo um ser tão poderoso como o King Kong Fury Ape foi cortado em 2 pelo Parting Wind Slash. Parecia que ele estava menosprezando a técnica. Na realidade, Long Shen ainda não sabia que nem todas as habilidades de batalha da classe Terra poderiam lançar ataques à distância. Pelo contrário, a maioria das habilidades de batalha funcionava ao ser aplicada em armas. Foi apenas por acaso que o vento parting de 3 estilos era uma habilidade de batalha que usava a energia do atributo vento do corpo para liberar o Ti da espada que poderia ser usado para ataques à distância. Essas habilidades de batalha eram realmente muito raras. Também exigia que o artista marcial tivesse Ti espiritual do atributo vento para poder treiná-lo. Não era como as habilidades de batalha comuns da classe terrestre que não tinham atributos e exigiam apenas Ti espiritual para ser injetado na arma. Embora tal técnica fosse rara, ela também tinha suas próprias falhas. O principal era que aqueles sem vento atribuem Ti espiritual em seus corpos eram incapazes de usá-lo. Quanto a Long Shen, ele era apenas um iniciante no mundo do cultivo e não sabia o que significava esse atributo.
Apenas um teste descuidado permitiu que ele treinasse com sucesso, mas ele não tinha ideia de por que poderia usá-lo. Se tal situação fosse conhecida por Xia Changfeng, ele não ficaria com raiva o suficiente para morrer pela segunda vez. A ovo. Long Shen foi interrompido de seus pensamentos por Little Snow correndo até o cadáver do King Kong Fury Ape. Ele realmente começou a rasgar descontroladamente sua carne. O corpo físico do King Kong Fury Ape era extremamente poderoso e resistente. No entanto, Little Snow ainda foi capaz de arrancar um pedaço de sua carne para si mesmo. Mas mastigar era extremamente extenuante. Little Snow parecia ser semelhante ao Wild no sentido de que a carne era a fonte de sua força e poderia permitir que eles ficassem mais fortes. Assim que algum deles visse carne, eles tinham que comê-la. Long Shen pegou uma faca e cortou alguns pedaços para Little Snow. Mas Little Snow ignorou isso, concentrando-se completamente em rasgar os músculos da coxa do macaco King Kong Fury. Long Shen impotente cortou algumas tiras dessa parte. Este cadáver deveria ser oferecido à divindade da floresta, mas Long Shen presumiu que uma mulher gentil como ela não seria tão mesquinha a ponto de brigar por um pedaço de carne. Little Snow viajou centenas de quilômetros por ele. Quem sabia o quanto ele havia sofrido? Se ele não deixasse aquele sujeitinho comer até se fartar, Long Shen se sentiria ainda mais culpado. Assim que o pequenino comeu até ficar satisfeito e seu estômago estava inchado, ele finalmente parou e Long Shen arrumou o cadáver, preparando-se para arrastá-lo. Isso porque seu cadáver era muito grande e não cabia no anel espacial. A outra razão era que Long Shen queria manter o cheiro de seu sangue do lado de fora. Ele continuou mais fundo nas profundezas da floresta. Capítulo 92. Sacrifício de sangue de ligação mundial. Um tigre colorido brilhante de 6 metros de comprimento caiu no chão com uma espada larga de 2 metros de comprimento cravada em sua cabeça. A espada foi arrancada de sua cabeça, trazendo consigo um jato de sangue. Long Shen enxugou um pouco de suor. Olhando para os vários cadáveres de bestas mágicas atrás dele, ele relaxou bastante. Nos últimos 2 dias, Long Shen arrastou cadáveres de bestas mágicas atrás dele e, como ele esperava, o cheiro de seu sangue atraiu outras bestas. Essas bestas tinham sentidos excepcionalmente aguçados quando se tratava do cheiro daquele sangue. Aquele cheiro significava que uma besta mágica estava ferida. As bestas mágicas eram extremamente ferozes e, muitas vezes, havia intensas batalhas por território. Nas profundezas desta floresta densa, ser ferido significava que a morte estava próxima. Aquelas bestas que não ousariam provocar bestas mágicas em tempos normais pulariam nessa chance. Este tigre já era sua 8ª besta mágica. Agora havia uma longa fila de cadáveres de bestas mágicas atrás dele. Havia tigres, leopardos e até lagartos enormes. Eles foram todos cuidadosamente amarrados firmemente por tendões de animais. O pequeno Snow caminhava vagarosamente por aqueles cadáveres e dava mordidas frenéticas até ficar completamente cheio, então adormecia. Depois de uma soneca, ele imediatamente começava a comer novamente. Este longo trem de bestas mágicas tornou-se uma luxuosa carruagem com um buffet gratuito para ele. Long Shen verificou seus despojos.
Ele atualmente tinha 3 bestas mágicas de segundo nível e 6 bestas mágicas de primeiro nível. Isso deve ser o suficiente para retribuir o favor do Deus da Floresta. A carne de uma única besta mágica de segundo nível definitivamente continha mais energia do que 10 bestas mágicas de primeiro nível. Os despojos de Long Shen há muito excediam as exigências do Deus da Floresta. Long Shen lembrou-se de sua benevolência e não queria dever muito. Além disso, quando ele estava resistindo ao castigo celestial, foi o Deus da Floresta que o ajudou. Na verdade, ele esperava conseguir um pouco mais, mas mesmo depois de caminhar por mais um dia inteiro, não havia mais bestas mágicas que aparecerão. Não parecia haver mais bestas mágicas de segunda categoria nas proximidades. Quanto às bestas mágicas de primeiro escalão mais fracas, elas foram atraídas pelo sangue, mas não se aproximarão. Mesmo uma fera mágica de segunda categoria ferida poderia facilmente matá-los. Assim, apesar de perambular por um dia inteiro, ele não fez mais colheitas. Ele mudou de direção para ir diretamente ao pico da montanha do Deus da Floresta. Quando Long Shen chegou àquela enorme árvore, a mulher vestida de branco reapareceu. Mas quando ela viu o longo trem de enormes cadáveres de bestas mágicas atrás dele, ela não teve uma reação muito boa. Você veio? Sim, vim para saldar minha dívida, sorriu Long Shen. A remuneração que você trouxe excedeu nossa promessa inicial. Isso não é exatamente justo com você. Neste mundo, nunca houve qualquer justiça real. Só estou fazendo isso para me sentir melhor. Não gosto de dever às pessoas, disse Long Shen. Ela assentiu. Então eu vou te agradecer. A carne que você trouxe deve ser suficiente para eu ativar totalmente o sacrifício de sangue de ligação mundial e sair deste espaço de volta ao mundo espiritual. Aquela enorme árvore tremeu ligeiramente e todos aqueles enormes cadáveres desapareceram em apenas um momento. Au! O pequeno Snow, que originalmente estava dormindo sobre aqueles cadáveres, foi acordado de repente. Ele não pôde deixar de entrar em pânico quando viu que todos aqueles cadáveres haviam desaparecido. Ele queria dar uma última mordida, mas só mordiu o ar vazio. Ele realmente começou a rugir para a mulher com raiva. Não faça barulho, Little Snow. Long Shen gritou rindo para aquele companheirinho para acalmá-lo. Haha, você acha que eu roubei sua carne? Ela riu, é verdade que você precisa de carne para ficar mais forte. Mas posso lhe dar algo muito melhor do que carne. Ela acenou com a mão e um raio de luz brilhou na testa de Little Snow. Surpreendentemente, Little Snow começou a crescer lentamente depois de ser envolvido por aquela luz. Na verdade, ele cresceu de apenas 1 metro de comprimento para quase 3 metros de comprimento. Little Snow agora quase alcançou os ombros de Long Shen. Além disso, Long Shen podia sentir uma aura poderosa que estava se tornando mais forte vindo de Little Snow. Segunda classificação. A aura atual vinda de Little Snow era a aura de uma besta mágica de segundo nível. Peguei sua carne, então vou te dar energia para amadurecer para que fiquemos quites. A mulher riu e esfregou a cabeça de Little Snow. Isso realmente assustou Long Shen. Além de si mesmo, Little Snow nunca permitiu que ninguém o tocasse. Se Little Snow fosse atacar, isso definitivamente azedaria a situação.
Mas Little Snow estava extraordinariamente calmo. Ele parecia realmente gostar dela esfregando. Depois ele deitou no chão e tirou uma soneca. Eu despertei completamente seu espírito. Isso pode contar como eu compensando, disse ela a Long Shen. Não parece que eu te devo outro favor agora. Long Shen não pôde deixar de balançar a cabeça, sorrindo amargamente. Ele pensou que poderia retribuir completamente seus favores desta vez. Mas no final, ele devia outro favor agora. No entanto, esse favor definitivamente valeu a pena. Little Snow era uma besta mágica de terceiro nível, um lobo da neve da chama escarlate. Sua força de batalha era extremamente grande. Agora que ele já havia avançado para o segundo posto, mesmo que não conseguisse derrotar um especialista em transformação de tendão, ele ainda seria capaz de lutar contra eles por um tempo. Um companheiro tão poderoso definitivamente poderia fornecer uma medida de segurança para alguém como ele, que estava cercado de perigo. Você é muito gentil. Minha raça espiritual também não gosta de dever favores. Originalmente, provavelmente levaria pelo menos algumas centenas de anos antes de poder retornar ao mundo espiritual. Mas você me permitiu voltar para casa muito antes. Quem deveria estar agradecendo sou eu, ela disse educadamente. Agora eu estarei começando o sacrifício de sangue de ligação mundial. Você deveria recuar um pouco. Ao ouvir isso, Long Shen acordou apressadamente Little Snow e correu para mais longe. Com o quão solene ela era, ele não ousava ser descuidado. Ao mesmo tempo, ele também estava extremamente curioso sobre o que era o chamado sacrifício de sangue de ligação mundial. Estrondo. Long Shen estava a vários quilômetros de distância quando o estrondo começou. Ele se virou apressadamente para olhar para trás e pulou em estado de choque. A enorme árvore que se estendia por vários quilômetros no céu de repente começou a crescer explosivamente. Sua enorme copa de árvore se estendeu, perfurando as nuvens e cobrindo metade do céu. As inúmeras folhas escondiam completamente o pico da montanha com inúmeros símbolos brilhando em cima delas. A luz divina transbordou deles e cobriu o céu. Long Shen assistiu com a boca aberta. Que tipo de existência era essa? Era realmente um deus. Este mundo realmente tinha divindades. Se não fosse um deus, o que mais poderia cobrir todo o céu, o que mais tinha uma aura tão antiga? Diante daquela aura intimidadora, Long Shen sentiu como se nem fosse uma formiga, como se fosse apenas um grão de poeira. É o deus da floresta. O chefe da aldeia também ficou chocado, mas os aldeões reconheceram que era o deus da floresta. Olhando para a cena, todos aqueles aldeões se ajoelharam no chão e se prostraram naquela direção. O deus da floresta apareceu no céu acima. Ela formou um estranho selo de mão. Ancestrais respeitados, por favor, ouçam o chamado de seu povo. Com o sangue como guia, abra um caminho para casa para o seu povo, Wordbinding Blood Sacrifice. Seguindo seu grito devoto, uma imagem feita de sangue apareceu no céu. Olhando atentamente para ela, você poderia dizer que era a imagem de uma folha. Long Shen adivinhou que o sangue era o sangue da essência das bestas mágicas que ela havia coletado ao longo dos anos. Mas ele ainda não compreendia verdadeiramente por que alguém tão incrivelmente poderoso quanto ela usaria caçadores humanos para coletar aquele sangue.
Com sua terrível base de cultivo, não importa o quão forte a besta mágica fosse, todos eles seriam explodidos em pedaços apenas por uma única respiração. Aquela vontade de ressentimento que ela mencionou era realmente tão aterrorizante. Estrondo. O céu e a terra tremerão, fazendo com que Long Shen quase caísse no chão. Erguendo a cabeça, ele viu que a imagem de sangue no céu havia começado a se contorcer. Seguindo a lenta curvatura do espaço, formou-se um enorme portão de 80 quilômetros de altura. Assim que se formou completamente, começou a se abrir lentamente. No instante em que a porta se abriu, Long Shen viu o mundo dentro dela. Aquele também era um mundo de árvores sem fim. Mas cada árvore enorme era tão alta que sustentava os céus. Havia também incontáveis bestas puldaruças vagando por dentro, cada uma delas tão grande que eram comparáveis a montanhas. Um chi espiritual que era tão denso que quase se tornou sólido também saiu daquela enorme porta. Apenas respirando levemente, Long Shen sentiu sua base de cultivo subindo rapidamente. Foi realmente muito chocante. Estou prestes a sair, então obrigado por sua ajuda. Especialista, minha raça espiritual espera sua chegada. Eu sei que esse dia não estará muito longe. A mulher acenou com a mão para Long Shen, e a enorme árvore que alcançava o céu encolheu lentamente e entrou no portão. Este é o meu presente para você. O acordo anterior acabou, então trate-o como uma nova promessa. Ela estendeu a mão e uma pequena gota de sangue verde escuro caiu em direção a Long Shen. Long Shen estendeu a mão apressadamente para recebê-lo. Essa gota emitia uma vitalidade extremamente densa. Long Shen podia sentir a terrível energia vital dentro dele. A figura inteira daquela mulher esmaeceu muito depois de enviar aquela desistência. Obviamente, aquela queda era uma coisa extremamente importante para ela. Posso sentir que você se tornará um especialista em pico no futuro. Minha raça espiritual precisa de sua ajuda. Seu corpo realmente tem a. Antes de chegar na metade do caminho, ela de repente soltou um grito apavorado e, sem nem mesmo ter tempo de se despedir de Long Shen, ela desapareceu atrás da enorme porta. Estrondo. Relâmpagos de 7 cores apareceram abruptamente no céu e quebraram aquela enorme porta em pedaços. Isso aconteceu muito rápido e, antes que Long Shen pudesse reagir, a enorme porta já havia desaparecido. O mundo do lado oposto não podia mais ser visto. Era como se tudo tivesse sido um sonho. Mas a montanha em que o deus da floresta estivera agora era uma cratera. O deus da floresta havia partido, mas este lugar ainda tinha algum chi espiritual denso remanescente no ar. Long Shen sentou-se rapidamente e começou a cultivar com Little Snow de guarda. Nem é preciso dizer que a decisão de Long Shen foi extremamente inteligente. Em apenas 6 horas, um som explosivo saiu de seu corpo. Aquele som explosivo veio do sangue de Long Shen. Ele finalmente entrou no primeiro estágio celestial da condensação de sangue, tornando-se um verdadeiro especialista em condensação de sangue. Como o chi espiritual restante daquela enorme porta já havia se dissipado neste ponto, Long Shen não perdeu mais tempo. Ele voltou diretamente para a aldeia. Era hora de dizer adeus. Mas ainda havia uma grande questão que se repetia em sua mente neste momento. O que o deus da floresta quis dizer naquele último ponto?
O que ela pretendia dizer antes de sair em pânico? Ela disse que o corpo dele tinha algo nele. O que poderia fazer alguém tão forte como ela sentir tanto medo? Enquanto essas perguntas fervilhavam em sua cabeça, ele acabou chegando bem perto da aldeia quando de repente um leve cheiro de sangue passou por seu nariz. A expressão de Long Shen mudou e ele pressionou o chão, disparando para a frente como uma flecha em direção à aldeia. Capítulo 93. Despedida dolorosa. A vila agora estava completamente cercada por centenas de guardas blindados de elite. Flechas afiadas foram apontadas para os aldeões, Xiao Wei entre eles. Seus rostos estavam pálidos de medo. Já havia 3 pessoas caídas no chão com flechas cravadas nelas, seu sangue tingindo o chão abaixo delas. Fala, você viu essa pessoa? Um dos soldados de meia-idade em armadura dourada gritou friamente, mostrando um pedaço de papel com o desenho de um jovem bonito com sobrancelhas afiadas e olhos brilhantes. Quem mais poderia ser senão Long Shen? Já dissemos, nunca vimos ninguém chamado Long Shen e não sabemos do que você está falando. Por que você teve que matar imprudentemente nossos aldeões? O rosto de Xiao Wei estava mortalmente pálido quando ela respondeu com raiva. Eles não tinham ideia de onde esse grupo de homens tinha vindo. Mas eles imediatamente cercaram a aldeia, e os 3 caçadores que acabaram de sair foram mortos a tiros. Isso os chocou e os enfureceu. Mas diante de centenas de flechas pontiagudas, eles não ousaram fazer nenhum movimento imprudente. Alguns deles estavam rangendo os dentes, desejando atacar. Parece que você não vai chorar até ver seus caixões. Vá massacrar essas crianças primeiro. Deixe-me ver se eles vão dizer a verdade. Aquele homem de meia-idade bufou e ordenou que alguns de seus subordinados avançassem. Eles imediatamente apontaram suas flechas para a dúzia de crianças. Bastardos, vocês ousam! O chefe da aldeia rugiu com raiva e jogou aquelas crianças para trás. Mate eles! A expressão daquele homem de meia-idade era fria como gelo, e ele nem sequer piscou para o ancião. A seus olhos, esses aldeões eram apenas um monte de ervas daninhas. Tudo bem, mate-nos. Não temos medo. O irmão Long Shen definitivamente virá para matá-lo como vingança por nós. Uma das crianças de repente se livrou da guarda de um dos adultos e apontou com raiva para aquele homem. Criança, que bobagem você está dizendo? O chefe da aldeia gritou apressadamente para a criança parar, mas já era tarde demais. Os olhos daquele homem de meia-idade brilharam e ele zombou friamente, como esperado, Long Shen realmente veio aqui. Mate todos. Continuaremos procurando, ele não pode ter corrido muito. Recebendo essa ordem, aquelas tropas lançaram suas flechas sem emoção, disparando uma chuva de flechas contra os aldeões. Foda-se! Um grito áspero de repente sacudiu seus tímpanos e uma figura correu como um vendaval selvagem, chegando na frente de Xiao Wei e dos outros. Com um sacudir de sua espada, um terrível ti da espada caiu ferozmente. A maioria dessas flechas foram todas sacudidas por Long Shen. Mas ainda havia cerca de uma dúzia deles que conseguiram escapar e atingir os aldeões. Gritos de dor soaram misturados com o choro das crianças. Olhando para Long Shen que de repente desceu do céu, aqueles guardas de elite ficaram todos estupefatos.
Até mesmo o comandante de meia-idade ficou muito chocado. Doveykin, seu desgraçado, todos vocês podem ir para o inferno. A intenção de matar de Longshen transbordou. Ele reconheceu aquele homem de meia-idade como Doveykin, o Marquês Selvagem. Aquele bastardo realmente queria matar aldeões desarmados, incluindo as crianças. Ele era realmente um bastardo entre bastardos, especialmente aos olhos de Longshen, que havia sido salvo por esses aldeões. Fatia de vento partindo. A espada larga de Longshen cortou o ar à sua frente, e uma espada invisível a olho nu disparou como uma lua crescente, cortando imediatamente aquelas tropas estupefatas. Aquele feroz da espada surgiu antes mesmo que as tropas tivessem reagido, cortando-as imediatamente em pedaços. Sangue encheu o ar. Centenas de tropas de elite foram mortas com um único golpe da espada de Longshen. O atual Longshen realmente era como um deus da morte. A intenção de matar sem fim transbordou de seu corpo. Apenas o Savage Marquis conseguiu escapar dessa calamidade. Assim que viu um Longshen ileso aparecer, ele soube que a situação havia azedado. Os relatórios afirmaram que Longshen já estava em seus últimos suspiros. Mesmo se ele tivesse conseguido sobreviver, ele ainda deveria estar gravemente ferido a ponto de morrer a qualquer momento. Mas o quarto príncipe afirmou que, se ele estivesse morto, queria ver seu cadáver e, se estivesse vivo, queria que ele fosse capturado. Caso contrário, ele não seria capaz de acalmar seu coração. Ele havia enviado guerreiros acostumados a perseguir e rastrear, assim como cães de caça. Depois de meio mês de perseguição, eles finalmente encontraram esta aldeia. Eles tinham certeza de que Longshen havia passado por aqui ou estava escondido na aldeia, se recuperando de seus ferimentos. Então o Savage Marquis queria matar diretamente esses aldeões que estavam escondendo sua existência. E ele realmente adivinhou certo. Longshen havia se mostrado. Mas, infelizmente, o resultado não foi o que ele presumira. Quando um Longshen perfeitamente saudável apareceu, o Marquês Selvagem ficou apavorado. Mesmo naquela época, durante o Phoenix Cry Lantern Festival, Longshen ainda conseguiu matar Huanshang, seu nome abalando o Império. Por outro lado, o Savage Marquis estava apenas no estágio inicial da condensação de sangue. Como ele poderia ser páreo para Longshen? Ele pensou que seria capaz de capturar um tigre em seu leito de morte, mas calculou mal. No instante em que viu Longshen atacar, ele recuou rapidamente, sem nem mesmo pensar nisso. Ao mesmo tempo, ele também tirou um escudo para se proteger. No momento em que a espada de Longshen o alcançou, ele já havia fugido para a borda do ataque. Mas mesmo assim, o escudo em sua mão ainda estava quebrado e ele cuspiu sangue. No entanto, o Savage Marquis realmente era um especialista. Ele era alguém que já tinha visto sangue antes. Resistindo à intensa dor de estômago, ele usou toda a sua força para fugir para as profundezas da floresta. Você quer correr? Uma crueldade sinistra apareceu no rosto de Longshen. Chutando uma flecha do chão, ele a arremessou para frente. A flecha atravessou o ar como um raio. O Marquês Selvagem, que estava fugindo para salvar sua vida, não percebeu que uma flecha que poderia tirar sua vida estava bem atrás dele. A flecha perfurou sua armadura.
A força por trás disso era tão grande que a armadura dourada foi incapaz de oferecer a menor resistência. O corpo do Savage Marquis foi abalado por aquela força, e ele foi jogado no ar em uma enorme árvore a dezenas de metros de distância. Ele cuspiu sangue violentamente. Aquela flecha abalou violentamente seus órgãos internos. Não o mate, Little Snow. Long Shen de repente notou uma luz branca correndo em direção a Duveikin e gritou apressadamente. Ele estava deixando Duveikin vivo porque ainda tinha alguma utilidade para ele. Little Snow parou quando ouviu o chamado de Long Shen. Ele já havia chegado bem naquela enorme árvore e estava olhando imóvel para o Marquês Selvagem. Vendo que o Savage Marquis estava sob controle, Long Shen correu rapidamente até os aldeões, curvando-se para examinar seus ferimentos de flecha. Havia 3 pessoas que haviam sido atingidas pelos sinais vitais e já haviam morrido. Entre eles estava até uma criança de 7 anos. Isso fez Long Shen sentir como se fosse seu próprio coração que estava sendo perfurado. Isso foi provocado por ele. Ele estava cheio de ódio, no entanto, ele não sabia se aquele ódio era pelo Marquês e, o quarto príncipe, Duveikin, ou por si mesmo. Ele rapidamente deu aos feridos algumas pílulas medicinais. Contanto que eles não morressem imediatamente, as pílulas medicinais de Long Shen garantiriam que eles se recuperassem completamente. Os outros aldeões também correram para ajudar os feridos. Eles também recolheram seus mortos, e toda a aldeia pranteou. Sinto muito, chefe da aldeia. Vendo as lágrimas do velho escorrendo pelo rosto, Long Shen se arrependeu. Este foi seu próprio erro. Criança, isso não é sua culpa. Não se sinta culpado. O velho balançou a cabeça. Mas quanto mais ele ficava assim, pior Long Shen se sentia. Se não fosse por ele, tal calamidade definitivamente não teria acontecido com a aldeia. Long Shen, seu coração é algo que todos nós entendemos. Somos todos uma família, então não fique assim. A voz reconfortante de Xiao Hua veio do lado. Long Shen respirou fundo e disse a ela, Xiao Hua, estou prestes a sair. Seu corpo tremeu e ela foi dominada pelo choque. Você quer nos deixar? Olhando para sua expressão desolada e suas lágrimas incontroláveis, Long Shen só pôde responder baixinho, sinto muito, mas devo ir embora. Você viu que eu tenho inimigos. Se eu não for embora, um grande desastre acontecerá na vila. Penteando levemente o cabelo dela para trás, ele continuou gentilmente, a vila já pagou um preço muito alto por mim. Não me atrevo a ficar com você. Espero que você possa me perdoar. Xiao Hua deu um tapa na mão de Long Shen e amaldiçoou miseravelmente, seu bastardo, seu mentiroso, eu te odeio. Depois de dizer isso, ela correu para seu próprio quarto e bateu a porta. Long Shen suspirou. Olhando para aquela porta bem fechada, ele não disse mais nada. Pensando em quando ele tinha acabado de acordar, ele se lembrou do sorriso doce e satisfeito de Xiao Hua quando ela disse que ele era seu homem. Criança, não se sinta tão mal. Se você quer sair, então saia. Lembre-se, se você não gosta do mundo exterior, sempre pode voltar. Este lugar também é a sua casa, disse o velho sinceramente enquanto dava tapinhas nos ombros de Long Shen. Obrigado, chefe da aldeia.
A aprovação do chefe da aldeia fez com que ele se sentisse um pouco melhor. Quanto a Xiao Hua, vou consolá-la. Não se preocupe, ela é uma criança sensata. Ela vai entender isso aos poucos. Long Shen assentiu. Ele tirou algumas pílulas medicinais de seu anel espacial. Essas pílulas medicinais eram de qualidade variada, mas mesmo as piores ainda seriam remédios milagrosos aos olhos desses caçadores. Agora que o deus da floresta havia partido, a aldeia não tinha mais seu apoio. Eles só seriam capazes de confiar em si mesmos no futuro. Long Shen deixou para trás grandes quantidades de remédios de cura, bem como uma receita para um líquido medicinal que eles poderiam fazer por conta própria. A aldeia já tinha algumas dessas receitas, mas eram incomparáveis com as de Long Shen. Além das pílulas medicinais, Long Shen também escreveu várias experiências e percepções relacionadas ao cultivo do reino da condensação de Qi. Ele também deixou para trás o Breaking Wind Fist, Wind Chasing Steps e outras técnicas desse nível para eles. Isso na esperança de que a vila pudesse nutrir alguns especialistas. Se a vila tivesse alguns especialistas em condensação de sangue, eles definitivamente estariam muito mais seguros. Ele também deixou para trás uma dúzia de pílulas para quebrar sangue. Contanto que alguém avançasse para o 9º estágio celestial da condensação de Qi, eles avançariam imediatamente para a condensação de sangue depois de pegar um deles. Usar uma pílula medicinal para romper provavelmente faria com que sua base fosse defeituosa. Mas mesmo assim, para essas pessoas, isso não era motivo de reclamação. Sem a ajuda de Long Shen, a maioria deles seria incapaz de entrar na condensação de sangue em toda a sua vida. Só fazendo tudo isso ele poderia se sentir à vontade. Long Shen confiava que, a partir de hoje, a vila continuaria a se fortalecer. Agora eles tinham pílulas medicinais, habilidades de batalha e armas. No futuro, mesmo que não tivessem o deus da floresta, eles ainda seriam capazes de sobreviver muito bem. Quando eles chegaram ao portão da vila para mandá-lo embora, toda a vila se reuniu para se despedir relutantemente de Long Shen. Teve até algumas crianças que abraçaram forte a perna dele, não deixando ele sair. Essa cena realmente fez Long Shen se sentir triste por dentro, mas ele teve que ir embora. A única coisa que ele lamentou foi que Xiao Hua continuou trancada em seu quarto. Parecia que ela realmente o odiava agora. Depois de se despedir, Long Shen estava prestes a sair. Espere. Long Shen fez uma pausa e lentamente se virou. Xiao Hua abriu a porta e correu ao lado dele. Seus olhos originalmente brilhantes agora estavam vermelhos e cheios de dor. Long Shen, eu sei que não posso ficar com você. Eu fiz isso agora. Espero que você possa usá-lo para sempre em seu corpo. Depois de dizer isso, Xiao Hua tirou um colar feito de algumas pedras multicoloridas. Haha, talvez este presente seja muito pobre e será ridicularizado. Xiao Hua riu zombeteiramente de si mesma. Mas embora ela sorrisse, as lágrimas continuavam caindo de seus olhos. Vou mantê-lo adequadamente sob meus cuidados. Mas que tal você vir comigo? Long Shen não pôde deixar de sentir seu coração doer quando olhou para Xiao Hua. Seus olhos brilharam por um momento, mas rapidamente escureceram novamente. Ela balançou a cabeça. Somos pessoas que vivem em mundos diferentes.
Não posso deixar minha família. Eu só espero que quando você olhar para este colar no futuro, você se lembre que era uma vez uma garota, cujo coração ansiava por ir caçar com você e fazer bebês. No final, a voz de Xiaohua acabou ficando engasgada de emoção. Depois de forçar essas últimas palavras, ela caiu nos braços de Long Shen e começou a chorar e berrar. Long Shen não sabia como conseguiu sair no final. Ele sentiu seu próprio coração se partindo. Esta foi a primeira vez que ele experimentou ser tão indefeso. Este era um desamparo que uma base de cultivo mais alta não poderia resolver. Arrastando o meio-morto Sevid Marquis, Long Shen desapareceu nas profundezas da floresta. As lágrimas de Xiaohua continuaram a fluir enquanto ela observava aquela figura desaparecer de sua vista. Uma brisa leve soprava, trazendo consigo o cair das folhas secas. O vento de outono estava frio. Capítulo 94. Urgência extrema. Depois que Long Shen arrastou o Sevid Marquis dezenas de quilômetros de distância, ele o jogou no chão. Juveikin já estava tão gravemente ferido que apenas esse pequeno impacto o fez cuspir mais sangue. Tendo sido atingido pela flecha que Long Shen havia lançado com tanta força, seus órgãos já haviam sido despedaçados. Mas como um especialista em condensação de sangue, o sangue em seu corpo continha uma grande quantidade de energia vital, então ele não morreria imediatamente. Juveikin, diga-me, como devo matá-lo? Long Shen olhou para este homem que já foi um poderoso especialista em seus olhos, sua voz cheia de frieza de gelar os ossos. Se fosse apenas uma inimizade pessoal entre os dois, Long Shen não se importaria em dar-lhe uma morte rápida. Mas pensando nos cadáveres daqueles aldeões e suas expressões tristes, seu ódio por esse bastardo explodiu. Ele não sabia de que maneira poderia matar Juveikin para aliviar sua raiva. Ele apenas contemplou isso friamente, pensando em um método adequado. Long Shen, não me mate. Vou te contar todos os meus segredos. Eu também fui forçado, então também fiquei indefeso. Juveikin estava pálido como uma folha de papel. Ele podia sentir sua força vital desaparecendo rapidamente. No momento, o único que poderia salvá-lo era Long Shen, que era um cultivador de pílulas. Para salvar sua própria vida, este nobre orgulhoso e arrogante não se importava mais com nada e até implorou por misericórdia a Long Shen. Dizer isso tem algum significado neste momento. Já sei que tudo foi planejado pelo quarto príncipe. Enquanto eu voltar para a capital, tudo será revelado. Não há necessidade de você falar, bufou Long Shen friamente. Não, Long Shen, a situação definitivamente não é tão simples quanto você pensa. Contanto que você prometa me deixar ir, vou lhe dizer algo extremamente urgente. Definitivamente não irá decepcioná-lo, disse Juveikin apressadamente. Long Shen disse friamente, fale. Se for realmente útil para mim, não me importarei de deixá-lo vivo. Juveikin comemorou e disse apressadamente, sua família já foi capturada e colocada na prisão. Eles estão esperando para serem executados. O que? A expressão de Long Shen mudou e ele gritou asperamente, bastardo, você ousa tentar me enganar. Não? Eu definitivamente não ousaria tentar enganá-lo. Assim que Wilde voltou para a capital, ele deveria ter ido imediatamente para proteger minha família.
como eles poderiam ser capturados. Além disso, mesmo que o Wild não o informasse, como o grão-mestre Yunti poderia apenas assistir sem levantar um dedo. Long Shen se enfureceu. Wild realmente correu para sua família o mais rápido possível, mas ele não foi capaz de proteger sua casa. Por que não? Mesmo com a calma de Long Shen, ele ainda estava em pânico agora. Tosse, tosse, eu. Zhu Weiqing queria falar, mas um ataque intenso de tosse o dominou. Long Shen bufou friamente. Zhu Weiqing estava ficando esperto e recorrendo a truques mesquinhos. Ele jogou uma pílula medicinal. Pegue, vai curar suas feridas. Obrigado, jovem mestre. Zhu Weiqing engoliu apressadamente. Ele sempre ficou de olho em Long Shen por anos e sabia que ele era exatamente como seu pai e levaria suas promessas a sério. Mas até agora ele só concordou em deixá-lo ir e não prometeu curar suas feridas. Se Long Shen partisse, ele não seria capaz de se sustentar por mais de algumas horas antes que o chi espiritual em seu sangue se esgotasse. E dentro dessas poucas horas, ele seria completamente incapaz de sair desta floresta para encontrar ajuda, então ele definitivamente morreria. Para ele ser capaz de forçar Long Shen a lhe dar uma pílula medicinal em seu estado, não havia escolha a não ser admitir que Zhu Weiqing realmente tinha um lado astuto. Se eu te contar tudo, você tem que manter sua promessa e não tornar as coisas difíceis para mim. Depois de tomar aquela pílula medicinal, Zhu Weiqing ficou surpreso ao ver que seus órgãos danificados estavam se recuperando lentamente, o que significa que a pílula medicinal de Long Shen era realmente muito eficaz. Mas ele mais uma vez se repetiu para ser cauteloso. Se Long Shen voltasse em sua promessa, seria impossível para ele sobreviver. Não se preocupe, usarei a reputação da família Long para garantir isso, bufou Long Shen friamente. Ao ouvir isso, Zhu Weiqing ficou aliviado. Com o orgulho de Long Shen, a chance de ele renegar sua promessa era baixa. Assim que Wild voltou para sua casa, ele imediatamente alertou sua mãe. Mas eles não conseguiram deixar a casa dos Long. Por que não? Porque todos foram envenenados, respondeu Zhu Weiqing. A expressão de Long Shen tornou-se incrivelmente feia. Quem fez isso? A família de sua mãe fez isso. Na verdade, eles são espiões do quarto príncipe. Eles sempre controlaram secretamente a família Long. Quando Wild voltou, ele estava muito fraco e com muita fome para revidar. Assim que ele avisou a família Long, todos foram envenenados com um veneno extremamente indetectável. Normalmente ele se esconderá no corpo. Com sua experiência, você também deveria ter ouvido falar do pó espalhador de almas, sondou Zhu Weiqing cuidadosamente. A expressão de Long Shen ficou ainda mais sombria. O fato de Zhu Weiqing ter dito o pó espalhador de almas significava que ele estava dizendo a verdade. Souls Catherine Powder era um ingrediente medicinal extremamente raramente visto. Sua natureza venenosa não era realmente forte, mas poderia confundir o espírito de uma pessoa, fazendo-a entrar em um estado de animação suspensa de falsa morte. Além de algumas pessoas com forte força espiritual, havia poucos que poderiam bloqueá-la. E esse tipo de ingrediente medicinal era incolor e inodoro. As pessoas comuns eram incapazes de reconhecê-lo. Assim que eles cheirassem o pó espalhador de almas, eles imediatamente mergulhariam em um sono profundo.
Long Shen nunca pensou que os esquemas do quarto príncipe seriam tão profundos. Seu ódio pela família de sua mãe também cresceu quando ele se lembrou de seus rostos hipócritas. Neste momento, eles desferiram um golpe fatal contra sua família. Pensando em sua mãe, que havia sido capturada, uma urgência ardente o preencheu. Ele precisava correr de volta para a capital imediatamente para salvar sua mãe. O que aconteceu com o grão-mestre Yun-Ti? Long Shen de repente sentiu que algo estava estranho. O grão-mestre Yun-Ti estava sendo obstruído. Naquela época, o grão-mestre Yun-Ti estava em reclusão para refinar as pílulas. Além disso, este assunto foi feito de forma extremamente secreta. O grande mestre Yun-Ti não sabia disso e, uma vez que soube, sua família já havia sido presa. Naquela época, ele foi pessoalmente ao Palácio Imperial para exigir que eles os libertassem, mas a imperatriz viúva mostrou a ele a evidência fotográfica de Jade de você matando o príncipe do Grande Xiai, portanto, o grão-mestre Yun-Ti também estava indefeso, explicou Zhu Weiqin. Ele realmente tinha sido muito descuidado. Long Shen lamentou sua própria estupidez. Obviamente, aquele Jade fotográfico foi trazido de volta pelo Marquês Yi. Ele matar Xia Changfeng tinha sido absolutamente parte dos planos do quarto príncipe. Apesar do status ilustre do grão-mestre Yun-Ti, sua posição não era aquela que poderia participar diretamente dos assuntos do império. E então ele só podia assistir impotente. Xu Xia. Long Shen cerrou os dentes com raiva. Era como se ele pudesse ver o rosto zombeteiro do quarto príncipe, e a intenção de matar transbordou dele. O que mais está lá? Long Shen respirou fundo e reprimiu sua raiva. Bem, além disso, eles planejam executá-los, disse Zhu Weiqin com cuidado. Vendo a expressão assustadoramente sinistra de Long Shen, ele teve medo de se esquecer de si mesmo em sua raiva e matá-lo. Como eles não me capturarão, eles estão usando minha casa para compensar isso. Long Shen cerrou os punhos com força. As chamas de fúria dentro de seus olhos quase tomaram forma física. Provavelmente está correto. Então o objetivo deles é atrair meu pai, correto? Long Shen bufou. Embora ele estivesse incrivelmente zangado, Long Shen ainda era capaz de descobrir as intenções do quarto príncipe. Para o quarto príncipe, Long Shen era apenas uma peça de xadrez. Todas as circunstâncias em que ele o forçou foram apenas para atrair Long Tianxiao. Ele naturalmente também sabia que a capital estava cheia de dragões agachados e tigres escondidos esperando que Long Tianxiao mordesse a isca. Ser tratado como uma peça de xadrez pelos outros era definitivamente um sentimento desagradável. Mas para Xu Yao, Long Shen estava disposto a desempenhar seu papel como uma peça de xadrez. Ele não esperava que o quarto príncipe fosse tão implacável. Seus planos não apenas envolveram Long Shen, mas também envolveu toda a família de Long Shen. Isso era algo que ninguém seria capaz de suportar. Xu Xia, espere por mim. Se eu não cortar sua cabeça desta vez, não serei Long Shen. Long Shen de repente pensou em algo e perguntou, qual é a data da execução? Zhu Weiqin ficou surpreso e respondeu, contando os dias, deve ser depois de amanhã. Ao ouvir isso, Long Shen não se incomodou mais com Zhu Weiqin. Ele chamou Little Snow e começou a correr descontroladamente para a capital.
Au! Little Snow uivou de repente enquanto eles corriam. Long Shen ficou ligeiramente assustado. Você quer que eu monte em você? Little Snow soltou um rugido silencioso. Sem se importar se Long Shen queria ou não, ele virou Long Shen com a cabeça, e Long Shen imediatamente sentiu seu corpo ficar leve quando ele foi levantado nas costas de Little Snow. Agora que o deus da floresta havia despertado o espírito de Little Snow, ele era ainda maior que um cavalo. Seu corpo tinha mais de 3 metros de comprimento. Ele não era mais aquele companheirinho adorável. Rugido. Long Shen sorriu levemente. Não se preocupe, uma vez que eu estiver firme, não vou cair, Aya. O pequeno Snow já havia avançado antes de terminar de falar. Sendo pego de surpresa, Long Shen quase foi jogado fora. Ele rapidamente agarrou o pelo de Little Snow. Só agora Long Shen experimentou o quão aterrorizante era a velocidade de uma besta mágica de segundo nível. As árvores de ambos os lados passaram voando. O vento selvagem que assobiava tornava difícil para ele manter os olhos abertos. Bom trabalho, Little Snow. Long Shen elogiou Little Snow. Originalmente, ele estava preocupado em não conseguir voltar correndo para a capital a tempo. Mas com a velocidade atual de Little Snow, isso não parecia mais ser um problema. Suas preocupações também se dissiparam um pouco. Olhando para as árvores que recuavam rapidamente, os olhos de Long Shen brilharam com uma intenção severa. Estou chegando. Juveikin observou quando Long Shen saiu. Ele estava aliviado por ter conseguido manter sua vida. Ao mesmo tempo, porém, ele também estava cheio de ódio. Quando ele era jovem, ele foi atingido pela palma de Long Tianxiao e seu Dantian foi abalado, fazendo com que sua base de cultivo parasse para sempre no estágio inicial da condensação de sangue. Mais de 10 anos se passaram e agora ele havia sido reprimido por seu filho. Além disso, ele havia sido suprimido ainda mais miseravelmente. Se ele não tivesse implorado por misericórdia, até mesmo sua vida teria sido perdida. Juveikin não pôde deixar de ranger os dentes. Mas então um sorriso sinistro apareceu em sua boca. Long Shen deveria simplesmente desistir de qualquer pensamento de sobrevivência agora que ele havia ido para a capital. Mas antes de seguir Long Shen de volta à capital, ele ainda tinha uma coisa a fazer. Isso foi para massacrar completamente aqueles aldeões. Long Shen definitivamente havia deixado algumas pílulas medicinais para eles. Ah! Juveikin gritou de repente. Uma dor intensa veio de seu braço. Ele olhou e viu que, sem perceber, uma formiga vermelha havia subido por seu braço e agora o estava mordendo. Formiga devoradora de coração. Juveikin estava apavorado. Assim que reconheceu aquela formiguinha, foi como se tivesse visto um demônio. Era uma formiga venenosa aterrorizante. Dizia-se que esse tipo de formiga não era tão forte. Tinha apenas uma leve natureza venenosa que não ameaçava a vida. Mas quando eles mordessem você, seria incomparavelmente doloroso, como se seu coração e seu interior estivessem sendo devorados. Juveikin golpeou aquela formiga, matando-a com um único golpe. Quando ele estava prestes a se mover, seus olhos de repente se encheram de terror. Ele não sabia a que horas, mas agora todas as árvores ao redor estavam cobertas de formigas devoradoras de coração. De repente,
ele pensou na pílula medicinal que Long Shen havia jogado para ele. Ele se lembra de ter visto um brilho de ridículo em seus olhos quando ele deu isso a ele. Ah! Neste exato momento, milhares e milhares de formigas devoradoras de coração sentiram um cheiro especial vindo do corpo de Juveikin e atacaram. Eles fizeram de tudo para devorá-lo ao máximo que pudessem. Aos olhos deles, seu corpo era uma enorme delicadeza. Seus gritos miseráveis continuaram sem parar. O veneno das formigas devoradoras de coração não era forte e não o mataria. Mas a dor intensa devastaria tanto seu corpo que ele seria incapaz de se mover. Neste mundo, a maneira mais dolorosa de morrer era sentir claramente a dor sem fim e querer desmaiar, apenas para perder a consciência se tornar um luxo que não foi dado a você e ter essa dor continuar até que você não fosse nada além de um pilha de ossos. Capítulo 95. Motivo de execução. A capital imperial do Grito da Fênix permaneceu majestosa como sempre, emitindo um ar antigo. Isso era algo que não podia ser escondido, apesar das várias guerras pelas quais passou nos últimos 1000 anos. Mas hoje a capital imperial não estava mais tão movimentada e cheia de tráfego como normalmente era. Estava cheio de um ar agourento e nenhuma loja abriu suas portas. Em apenas um mês, a capital havia mudado completamente. Primeiro, a notícia do assassinato de Xia Changfeng abalou todo o império do Grito da Fênix. Mas ainda mais chocante foi que a pessoa que matou o príncipe do Grande Xia era a pessoa mais famosa da capital, o membro mais forte da geração júnior que havia ascendido como uma estrela cadente, Long Shen. Quando as imagens do jade fotográfico se espalharam pela capital, todos ficaram completamente chocados. A imagem de Long Shen matando Xia Changfeng ficou para sempre em suas mentes. Long Shen, que originalmente era animado e cheio de perspectivas infinitas, agora se tornou o criminoso procurado número 1 de todo o império. As pessoas da família Long foram todas presas em apenas uma noite. Depois de mais alguns dias, grandes quantidades de soldados começaram a fluir para a capital. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, 400.000 soldados de elite do Grande Xia cercaram a cidade. Todos estavam incomparavelmente nervosos, esperando que a centelha de uma grande guerra incendiasse a capital. Esse pensamento fez com que todas aquelas pessoas, acostumadas a viver em paz e segurança, se enchessem de medo. Mas a sorte foi que a batalha nunca ocorreu. O quarto príncipe apareceu para mediar ambas as partes. Dizendo que já havia capturado o assassino e investigado todo o assunto, ele deu ao Gran-Xia um relato aceitável. Só então as tropas de elite retiraram o cerco à capital. Mas eles não foram longe. Acamparam a 40 milhas da capital. Se o Phoenix Cry Empire não entregasse os termos aceitáveis, eles definitivamente não se importariam em começar uma grande guerra. Aquele ar agourento envolveu toda a capital. Embora a capital tivesse o Marquês Yi e o Marquês Wu liderando a maioria das tropas mais fortes do império, esta situação surgiu tão repentinamente que eles não conseguiram reunir o resto de suas forças. Se uma batalha realmente começasse, quer eles ganhassem ou não, a própria capital definitivamente se tornaria uma cena de desastre. Ao mesmo tempo, também havia pessoas que se perguntavam secretamente o que estava acontecendo. O Império do Grito da Fênix e o Grande Império Xia não deveriam ser aliados.
como eles de repente acabaram em lados opostos do campo de batalha agora. Que tipo de situação satírica era essa? Sempre foram os inimigos em que você nunca pensou que causaram o maior dano. Caso contrário, eles não teriam como cercar sua capital tão facilmente. Após a captura da família Long, ondas enormes surgiram no Império. A primeira coisa que as pessoas pensaram foi no Marquês de Supressão da Fronteira, que estava defendendo a fronteira contra as tribos bárbaras. O Marquês de Supressão da Fronteira guardou a fronteira por mais de 10 anos. Ele tinha o controle de 50.000 tropas de elite que lutaram com as tribos bárbaras repetidas vezes. Pode-se dizer que seu exército era uma verdadeira força de elite. Quanto às tropas de elite atualmente residentes na capital, que viveram vidas pacíficas e satisfeitas o tempo todo e só completaram algumas perfurações, a diferença foi imensa, completamente incomparável. As tropas de elite do Border Suppression Marquis definitivamente seriam capazes de lutar contra inimigos 10 vezes maiores. Depois que a imperatriz viúva prendeu imperialmente a família Long, todos se perguntaram como Long Tianxiao reagiria. 10 dias atrás, notícias repentinas vazaram de que o assassinato de Xia Changfeng por Long Shen havia sido incitado pelo príncipe herdeiro e, portanto, até mesmo o príncipe herdeiro havia sido preso. Também houve vários capangas que foram levados com ele. Hoje foi o dia de todos esses assassinos enfrentarem suas execuções. Fora dos muros da cidade, o palco marcial que costumava ser usado para lutas foi demolido para ser substituído por um enorme palco de execução. De um lado do palco de execução estavam as tropas de elite do Phoenix Cry Empire, enquanto do outro lado estavam as tropas de elite do Gran Xia. Ambos se observaram à distância com a atmosfera incrivelmente tensa. Os plebeus do Império do Grito da Fênix também estavam assistindo de longe. Este foi o assunto mais controverso e chocante que ocorreu no Império do Grito da Fênix nas várias dezenas anos. Não apenas uma família nobre estava prestes a ser erradicada, mas o príncipe herdeiro também seria executado. Também havia dezenas de membros da corte imperial implicados. Havia 2 filas de pessoas no local da execução, uma alinhada atrás e outra alinhada na frente. Havia dezenas de pessoas na primeira fila, todas vestindo túnicas imperiais. Eles estavam completamente amarrados, deitados no chão. Embora todos já estivessem preparados para ver isso, eles ainda estavam muito abalados. Esses eram os ministros mais antigos do Império. Normalmente, apenas dar uma olhada neles era quase impossível, mas hoje eles se tornaram prisioneiros. No entanto, o mais chocante para todos foi a visão da pessoa que estava amarrada na frente da plataforma de execução. Era o príncipe herdeiro Shuiyang. O atual Shuiyang há muito havia perdido sua postura majestosa e graciosa. Seu cabelo estava uma bagunça e seus olhos disparavam ao redor. Ele estava murmurando algo que não podia ser ouvido enquanto ele se ria incessantemente. Atrás desse grupo de pessoas havia outro grupo de mais de 20 pessoas. Este grupo incluía empregadas domésticas e criados. Na verdade, eles eram as pessoas da família Long. A senhora Long foi algemada por grilhões de ferro. Sua expressão era abatida quando ela olhou para longe. Quem sabia o que ela estava pensando? Além da senhora Long,
o resto dos membros da família Long não puderam deixar de chorar. Eles sabiam que hoje seria o último dia de suas vidas. Olhando para os carrascos ao lado deles, eles ficaram desesperados. Ah, minha família Long realmente decepcionou você. Se houver uma próxima vida, minha família Long definitivamente compensará você. Olhando para as pessoas chorando ao seu redor, a senhora Long não pôde deixar de suspirar. Eles eram todos inocentes, mas foram implicados por fazerem parte da família Long. Senhora, não diga isso. Somos membros da família Long e seremos parte da família Long mesmo na morte. Não nos arrependemos de nada, disse Bauer com firmeza. Você quer uma próxima vida. Apenas continue sonhando. Sua família Long é realmente apenas um grupo de idiotas, disse um homem com uma longa lâmina na mão friamente. A senhora Long olhou com ódio para aquele homem, seus olhos cheios de veneno. Ela desejou poder despedaçar aquele homem. Li Feng, seu bastardo, mesmo como um fantasma, não vou te perdoar. A senhora Long cerrou os dentes. Essa pessoa era um dos oficiais encarregados da execução e era filho de sua irmã mais velha. Olhar para ele fez a senhora Long sentir uma dor aguda no coração. Na época em que sua família a ignorava, ela estava completamente abatida. Mas então, recentemente, quando eles voltaram a gostar dela, seu humor mudou completamente. Ela sabia que eles estavam apenas pedindo favores, mas eles eram sua família, afinal. Ela ainda os perdoou. Mas quem teria pensado que seria sua família mais próxima que forçaria sua família Long às profundezas do desespero? Isso realmente a fez sentir um ressentimento sem fim. Ela se lembrou de quando Wilde voltou para a casa dos Long. Ao vê-la, a primeira coisa que ele disse foi: vá rapidamente pedir a ajuda do grão-mestre Yun-Ti. Ele então desmaiou imediatamente. Quando o Marquês Yi foi perseguir Long Shen na floresta, Wilde já estava completamente exausto. Depois de descansar por um momento, ele de repente se lembrou do que Long Shen lhe disse e correu de volta para a capital. Quem sabe se foi a sorte de Wilde que foi grande ou se os subordinados do Marquês Yi foram incompetentes, mas Wilde conseguiu voltar sem qualquer resistência. No entanto, ele não ousara parar para comer. Ele havia confiado apenas em sua força de vontade para se sustentar até chegar à casa dos Long. Depois de dizer uma única linha, ele foi dominado pela exaustão e desmaiou. Wilde não havia notado que, naquele momento, a senhora Long estava conversando com a família de sua irmã mais velha. Talvez mesmo se ele tivesse notado, ele não teria feito nada diferente. Quando Wilde desmaiou, a senhora Long gritou apressadamente para que as pessoas ajudassem. Sua irmã mais velha imediatamente a confortou e chamou duas pessoas que não estavam tão longe. Wilde desmaiou de fome. Para despertar, eles trouxeram várias tigelas de água, mas Wilde ainda não havia mostrado nenhum sinal de despertar. Justamente quando a senhora Long sentiu que algo não estava certo, ela de repente sentiu o cheiro de uma certa coisa e imediatamente perdeu a consciência. Mas logo antes de seus olhos se fecharem completamente, ela viu o sorriso de sua irmã mais velha que estava cheio de ridículo. Quando ela acordou mais uma vez, toda a família Long havia sido jogada em uma prisão escura.
Isso fez com que a senhora Long se enchesse de arrependimento e ódio, bem como um profundo sentimento de auto-culpa. Li Feng sorriu friamente quando olhou para ela. Mesmo como um fantasma, você vai me odiar. Mesmo como fantasmas, vocês seriam apenas um grupo de fantasmas idiotas com os quais não vale a pena interagir. 10 anos atrás, vocês também eram tão estúpidos. Naquela época, já havíamos decidido nos separar de você para evitar sermos implicados. E agora parece que você ficou ainda mais burro. Depois de apenas dizer algumas palavras aleatórias, você acabou confiando completamente em nós. Se tal idiota não morresse, então seria realmente um desafio aos céus. A senhora Long tremeu de raiva. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela não disse nada. Esta era a família dela. Você não precisa chorar. Como meu parente, ajudarei a acabar com sua tristeza acelerando um pouco as coisas. Você não sentirá nenhuma dor. Li Feng balançou suavemente sua lâmina e continuou, mas tia, eu realmente preciso te agradecer. Assim que eu cortar sua cabeça, minha carreira irá avançar rapidamente. Agora que tantas pessoas estão prestes a morrer em altos cargos, há muitas vagas para alguns cargos lucrativos. Uma dessas vagas com certeza será minha. Quando ficar rico, definitivamente não esquecerei o favor da tia. Durante o ano novo, com certeza vou queimar algumas notas para você, haha. Li Feng, você definitivamente não terá uma boa morte. Bauer o xingou de lado quando viu seu sorriso satisfeito. Ela realmente não suportava ver esse bastardo desprezível. Pensando em quando ele agiu tão bem comportado na frente deles, sua expressão atual a deixou enjoada. Não é uma boa morte. Serão vocês. Logo suas cabeças cairão no chão. Li Feng riu sinistramente de Bauer. Bauer estava prestes a responder quando uma figura pesada foi jogada no chão ao lado dela. Selvagem! A senhora Long soltou um grito triste. Wilde atualmente parecia um ouriço com longas agulhas de ferro perfurando todo o corpo. Essas eram ferramentas de tortura chamadas Bunirud Needles. Havia um veneno doloroso revestido neles que poderia corroer os ossos de uma pessoa, fazendo com que a pessoa sentisse uma dor intensa no fundo de sua medula. Esse tipo de dor era algo que ninguém poderia resistir. A maioria das pessoas era incapaz de suportar que uma das agulhas fosse perfurada nelas. Mesmo os cultivadores seriam incapazes de suportar mais de 5 deles. Esse tipo de dor era suficiente para matar alguém. Mas o corpo de Wilde estava completamente coberto por esse tipo de agulha. A capacidade de Wilde de resistir à dor era absolutamente chocante. Originalmente, Wilde estava inconsciente, mas quando ele foi jogado no chão, aquelas agulhas mais uma vez picaram seus ossos, fazendo-o acordar. Mãe, você não precisa se preocupar. Wilde não sente nenhuma dor. Vendo a senhora Long chorando, Wilde tentou confortá-la, até mesmo forçando um leve sorriso. Mas o atual Wilde havia perdido tanto peso que agora era praticamente pele e osso. Seu sorriso era realmente extremamente feio agora. Quando Long Shen trouxe Wilde de volta para casa pela primeira vez, Long Shen contou à senhora Long sobre suas circunstâncias.
Ele esperava que sua mãe o aceitasse como filho adotivo. Wilde chamou a senhora Long de mãe o tempo todo, mas a senhora Long sempre achou o apelido um pouco estranho e não respondeu a ele. Mas agora, quando Wilde a chamava assim, ela não podia deixar de se sentir azeda por dentro. Wilde, mamãe te decepcionou. É uma tradição chinesa queimar papel-moeda para seus parentes mortos, para que eles tenham dinheiro para gastar na vida após a morte.